Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Fabiana e nós vamos fazer uma revisão de matemática básica. Nesta revisão, iremos abordar os seguintes tópicos. Falaremos um pouquinho sobre noções de lógica e teoria de conjuntos, conjuntos numéricos e equações. Bom, então começando com as noções de lógica, nós destacamos aqui alguns termos que aparecem muito na linguagem matemática e vai nos ajudar bastante no estudo que iremos ter pela frente. Então, o primeiro deles é o para todo, que é um quantificador para tudo, assim como o existe. De conectivos, nós temos o e, o ou, o se então, ou então implica, o se somente se, e a negação, que é o não, esse tio. Como podemos relacionar elemento e conjunto? Nós temos aqui duas possibilidades. O símbolo de pertence, então quando a gente fala x pertence a A, nós queremos dizer que x é um elemento do conjunto A. E quando a gente fala x não pertence a A, o símbolo é esse ezinho cortado, nós estamos falando que o x não é um elemento de A. Agora, existe uma outra forma para você trabalhar conjunto com conjunto. Então, nós temos aqui o símbolo está contido. Todos esses símbolos agora são relacionados, são utilizados para estabelecer relações entre conjuntos. Então, no primeiro exemplo, nós temos A está contido em B, que quer dizer o seguinte: para todo elemento de A está também é também um elemento de B. O segundo símbolo é o não está contido. Então, se a gente falar A não está contido em B, a gente vai ler dessa maneira: A não está contido em B. Isso, se somente se, essa sentença acontece se somente se existe um elemento em A, tal que esse elemento não é elemento de B. O próximo é o contém. Então, se a gente fala B contém A, nós vamos ler dessa maneira: B contém A. Se somente se, para todo x em A, o x está em B. E por último, não contém, que é esse símbolo. Então, se a gente escrever essa notação, nós vamos ler que B não contém A. E o que quer dizer isso? Quer dizer que vai existir um x em A, tal que o x não está em B. Então, aqui nesses parênteses, depois do se e somente se, eu escrevi o que significa a afirmação que nós estamos fazendo aqui. A contém A, está contido em B. Significa o quê? Aí está aqui cada significado dessas afirmações. Quais são as operações que podemos fazer entre os conjuntos? Nós temos a união. Então, se a gente escreve A união com B é igual a C. O que quer dizer isso? Se A união com B é igual a C, então, para todo x em C, ou esse x é um elemento de A, ou esse x é um elemento de B. O ou não exclui a possibilidade do x estar em A e em B ao mesmo tempo. O x pode estar em A e em B, tá? O ou remete-se à união. Agora, o próximo é a interseção. A interseção, vamos tirar esse C daqui. A interseção, nós temos aqui um exemplo. Ó. A interseção com B é igual a D. O que quer dizer? Se a interseção com B é igual a D, então, se somente se, para todo elemento de D, esse elemento precisa estar em A e também precisa estar em B. Agora, a letrinha que veio aqui no meio ó, é o I. Então, quer dizer que tem que acontecer as duas situações ao mesmo tempo. Bom, vamos lá para os conjuntos numéricos. Nosso primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Então, nós temos aqui o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui eu chamei a atenção para... Comecei até a escrever aqui e parei. Alguns autores consideram o conjunto dos naturais começando do número 1. Então, 1, 2, 3 e assim por diante.
não consideram o zero como sendo natural. Aqui no nosso texto, nós estamos considerando o zero número natural. Nós temos, então, agora o próximo, os números inteiros, que vai acrescentar aos números naturais os números negativos. E aqui nós já vamos fazer alguns lembretes sobre operações, lá nos números inteiros. Essas operações são adição e subtração, multiplicação e divisão. Então, nós vamos relembrar as regrinhas de sinais. Então, lá na adição e subtração de números inteiros, nós temos o seguinte: quando os sinais são iguais, nós vamos somar os números e conservar o sinal. Por exemplo, ó, 2 mais 7 vai ser igual a 9. A gente também poderia ter, vamos colocar um outro exemplo aqui, além desse, vamos colocar menos 2 menos 7, vai ser igual a menos 9. Nós vamos somar os números e conservar o sinal. Agora, quando os sinais são diferentes, nós vamos subtrair os números e colocar o sinal do maior número em módulo. Então, olha só, o exemplo, menos 5 mais 3 são sinais diferentes. Então, nós vamos subtrair. 5 menos 3 dá 2. O maior número é o 5 e ele é negativo, então o resultado é negativo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, por exemplo, 7 positivo menos 5. Aqui os sinais são diferentes, o 7 é positivo e o 5 é negativo, então nós vamos subtrair. 7 menos 5 dá 2. Como o 7 é maior que 5 e o 7 é positivo, o resultado é positivo, certo? Diferente se fosse menos 7 mais 5. Menos 7 mais 5 continua uma operação com sinais diferentes, então você vai subtrair também. O resultado vai ficar 2. O sinal agora seria negativo, porque o 7 é maior do que o 5. Então, ficaria menos 2. Agora, multiplicação e divisão. Lá na multiplicação e divisão, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo. E se os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Veja aqui os exemplos, ó. Menos 2 vezes menos 3, como os sinais são iguais, o resultado é positivo, é 6 positivo. Vamos colocar aqui mais um exemplo, por exemplo, menos 4 dividido por menos 3. Eu estou com a divisão, aí você vai fazer o joguinho de sinal, menos com menos vai ficar mais. Então, você pode escrever 4 terços. Aqui nós temos um outro exemplo, ó, 6 dividido por menos 2 é menos 3. A gente pode escrever essa sentença dessa maneira, ou então 6 dividido por menos 2. Aí você vai fazer o joguinho de sinal aqui, ó, mais com menos, menos. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, menos 3, certo? Muito bem. Bom, continuando, vamos agora para os números racionais, que é aquele conjunto constituído pelas frações. Então, nos números racionais, nós temos as frações A sobre B, tal que A e B pertencem aos inteiros, e B é um número diferente de zero. B, que é o denominador, ó, é diferente de zero. Então, nós temos, ó, de exemplo, 2 terços, menos 1 quarto. Por que eu escrevi 5 e menos 1 aqui? Porque esses números também são inteiros quando você observar que os denominadores destes números é o número 1. Então, quer dizer que o conjunto anterior que nós estudamos, que é o conjunto dos inteiros, todos eles são racionais. Então, nós podemos dizer que conjuntos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Olha o símbolo contido aparecendo aqui, né? E nós vamos dizer, por exemplo, que 2 terços pertence aos racionais, porque 2 terços é uma fração que está lá nos racionais, mas, por outro lado, 2 terços não pertence aos inteiros, né? Porque os inteiros está contido, os inteiros está contido nos racionais, mas nem todo número racional é inteiro, ou seja, vamos colocar um desenho para a gente compreender de uma forma mais fácil. Aqui está o conjunto dos inteiros, e uma parte desses inteiros, quer dizer, aqui está o conjunto dos racionais, e uma parte desses racionais são os inteiros, né? Então, nem todo racional vai ser inteiro, mas todo inteiro é racional. Quais são as operações que nós temos lá no conjunto dos racionais?
são as operações que estão listadas aqui. Vamos entender cada uma delas, olha só. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, nós vamos conservar o denominador e nós vamos somar os numeradores. Então, vai ficar A mais ou menos B. Agora, quando os denominadores são diferentes, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui a regrinha está escrita multiplicando o B com o D, mas pode acontecer de que quando você multiplica B com D, lá no resultado final da sua fração, seja necessário você fazer uma simplificação. A fração não vai ser redutível. Nós vamos ver um exemplo já já. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui para vocês. Multiplicar o B com D sempre vai dar certo, mas uma coisa muito comum que a gente faz é utilizar o mínimo múltiplo comum, que eu estou chamando aqui de M. Então, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de B e D, e nós vamos fazer o seguinte cálculo. O denominador da fração vai ser o M, que é o mínimo múltiplo comum, e aqui no numerador, nós vamos ter o seguinte cálculo, ó, M dividido por B vezes A, que é o que está escrito aqui em cima, mais ou menos M dividido por D vezes C, que é o que está escrito aqui, certo? Agora, a operação de multiplicação, ela é bem simples. Você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, você vai ter AC dividido por BD, que é o que está escrito aqui. Agora, nós temos aqui também mostrando que, quando se trata da multiplicação, se você não quiser colocar os parênteses, não é necessário, já que essas frações aqui estão representando o próprio tracinho da fração, já é uma divisão, já é uma separação aqui entre o sinalzinho de multiplicação. Mas eu acho legal colocar o parêntese aqui entre uma fração e outra, porque quando você tiver frações negativas, não corre nenhum risco de você errar algum sinal, tá? E temos por último a divisão. A divisão de frações você vai efetuar da seguinte maneira: você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pela inversa da segunda fração. Então, se a segunda fração é C sobre D, a inversa dela vai ser D sobre C. E agora você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Bom, vamos ver alguns exemplos. Então, olha só. Nosso primeiro exemplo, nós temos aqui uma soma de frações com denominadores iguais. Então, você vai conservar o denominador e vai somar os numeradores. Ó, 2 mais 5, que vai dar 7, sobre 3. O próximo exemplo também tem os mesmos denominadores. Então, vai conservar o 3 e que você terá 2 menos 5, vai ficar menos 3. Menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. O próximo exemplo, nós temos agora frações com denominadores diferentes. Aqui nós fizemos um exemplo usando aquela multiplicação. E aqui nesse outro exemplo, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Eu vou explicar para vocês das duas maneiras, para você escolher qual maneira que você acha mais interessante. Então, aqui nós temos o 3 e o 2. Para que você tenha os mesmos denominadores, nós temos que multiplicar o 3 pelo número 2 e o 2 pelo número 3. Mas tudo que você fizer embaixo da fração, no denominador, também tem que ser feito no numerador. Então, o 2 que foi multiplicado no 3 também tem que ser multiplicado no 2 de cima. E o 3 que foi multiplicado no 2 também tem que ser multiplicado no 5. E dessa forma, você vai ter aqui frações com os mesmos denominadores e você vai fazer a operação dos numeradores. Agora, vamos ver a letra D. Na letra D, você vai observar que os denominadores são 2 e 3 e você vai calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Então, você vai lá nos números primos, vamos fazer aqui em cima, ó. 2 e 3. Vai lá nos números primos e começa a dividir, fazer a fatoração. Então, por 2 vai ficar 1, aqui vou repetir o 3. Agora, por 3, 1 e 1. Então, terminamos. Então, você tem aqui 2 vezes 3, que é igual a 6. Esse 6 é o número que está sendo usado aqui, ó.
no denominador. Então, vejam só a continha que é feita aqui no numerador, ó. 6 dividido por 3. Por que 3? Porque 3 é esse primeiro número aqui. Vezes o número de cima, vezes esse 2. Mais 6 dividido por 2, vezes o número de cima, que é o numerador. Bom, a partir daí você vai efetuar os cálculos da multiplicação e você tem, então, 4 sextos mais 15 sextos, que como nós temos o mesmo denominador, nós vamos somar e vamos achar 19 sextos, certo? Muito bem. Agora, por último, nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes. Como os denominadores são 3 e 2, o mínimo múltiplo comum é igual a 6. Então, a única diferença que vai ter para o de cima é o sinalzinho que está entre os números. Então, nós temos aqui, ó, 6 dividido por 3 vezes 2, menos 6 dividido por 2 vezes 5. E aí, nós temos, então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15. Então, 4 menos 15, menos 11. Então, menos 11 sobre 6. Bom, mais alguns exemplos. Multiplicação de frações. Então, nós temos aqui duas frações sendo multiplicadas. Você pode ou não colocar o pontinho. Você vai multiplicar numerador com numerador, vai ficar 2 vezes 5, e denominador com denominador, 3 vezes 7. Então, nós temos aqui a fração 10 sobre 21. O próximo exemplo é uma divisão de frações. Então, 2 terços dividido por 5 sétimos, você vai conservar a primeira fração, que é 2 terços, e multiplicar pela inversa da segunda, que vai ficar, no caso, 7 sobre 5. E a partir daqui, você vai multiplicar numerador com numerador, que é 2 vezes 7. 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 7 dá 14. Então, aqui está a fração. A próxima fração é a multiplicação, mas agora os sinaizinhos são diferentes das frações, ó. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 5, ó, menos 10. E 7 vezes 3, 21. E o último exemplo dessa página, nós temos aqui uma divisão de frações. Vamos conservar o menos 2 terços e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 5 sétimos. Então, a inversa é 7 sobre 5. Menos vezes menos vai ficar mais, o resultado final aqui que é positivo. 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 5 dá 15. Ok? Muito bem. As frações, elas podem ser representadas em forma decimal, que é um formato obtido dividindo o numerador pelo denominador. Quando a gente efetua essa divisão de numerador por denominador, você pode encontrar uma decimal com finitos números decimais, ou seja, uma quantidade finita de algarismos após a vírgula, ou então uma quantidade infinita de algarismos após a vírgula. E dessa forma, o número recebe o nome de dízima periódica. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, ó. 15 dividido por 3. Você vai dividir o 15 pelo 3, vai dar 5. Então, um decimal exato, até mesmo o número inteiro. E 1 dividido por 2, você vai fazer a divisão e vai dar 0,5. Aqui é um decimal finito, tem uma quantidade finita de casas decimais. A gente fala que o primeiro número é uma divisão inteira, né? E o segundo número deu um decimal. Agora, o exemplo da dízima periódica. O número decimal é classificado como dízima periódica se os termos que estão após a vírgula se repetem de uma certa maneira periodicamente. Se existe um ou mais algarismos que se repetem periodicamente. Então, veja aqui um exemplo. Ó. Quando a gente divide 1 pelo 6, nós vamos encontrar 0,1666. Então, notem que o 6 ele se repete periodicamente. Então, nós podemos abreviar essa escrita desta maneira, 0,16 e uma barrinha em cima do 6, indicando que esse 6 se repete. O nosso próximo exemplo é 2.144 dividido por 990. Efetuando essa divisão, nós vamos ter 2,
16, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Vamos ver, não. 1, 6, 5, 6, 5. Ou anotem que a partir do 6, o 6 e o 5 que são os números que se repetem, certo? Então, você vai colocar uma barrinha em cima do 6 e do 5. Esses termos que estão com a barrinha se chama período, é o período da dízima periódica. E como é que nós podemos transformar esses números decimais em frações? Então, quando o número decimal for finito, você vai usar uma estratégia, e quando o número decimal for infinito, que é o caso da dízima periódica, você vai usar uma outra estratégia. Então, vejam só, quando o decimal for finito, basta você observar quantas casas decimais o número tem, e essa quantidade de casas decimais correspondem à quantidade de zeros que você vai colocar após o número 1 no denominador do número. Então, aqui eu tenho 0 e 5. Tirando a vírgula desse número, você teria 0,5. Mas como o zero à esquerda aqui não é considerado, você tem apenas o 5. E dividiu pelo número 10 porque você tem apenas uma casa decimal após a vírgula. Então, esta aqui é a fração. Depois que você escreve 5 sobre 10, você observa se essa fração é redutível. Como o numerador e o denominador são divisíveis por 5, você pode efetuar a divisão e você vai achar 1 sobre 2. Aqui você poderia ter escrito essa divisão da seguinte maneira, ó. 5 sobre 10. Você vem aqui e coloca só assim, ó, dividido por 5, dividido por 5, que vai dar 1 sobre 2. O próximo exemplo é 23,47. Então, elimine a vírgula e você vai ter 2.347, que vai ser dividido por 100, porque 2 zeros corresponde à quantidade de casas decimais. E o terceiro exemplo dessa página, você tem aqui, elimina a vírgula, você vai ter 00062. Então, você vai colocar 62, e a quantidade de zeros que você vai colocar acompanhando 1 corresponde à quantidade de casas decimais. São 4 casas decimais. Então, vai corresponder ao número 10.000. Então, vai ficar 62 dividido por 10.000. E aqui você vai fazer a simplificação por 2 em cima e embaixo e vai achar esta fração, certo? Bom, e como é que você transforma as dízimas periódicas em fração? Existe uma regra que você tem que seguir. A regra é a seguinte: a primeira, nós vamos construir uma equação. Então, vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro para você. Um exemplo como aqui, este que a gente tinha colocado aqui atrás, 0,1666. Então, suponha que você quer transformar esse 0,1666 em fração. Então, a primeira equação que a gente vai criar é colocar x igual a esse número. Então, ficaria x é igual a 0,166. Em seguida, você vai criar uma segunda equação. Essa segunda equação, você vai criar multiplicando a equação 1, que é essa de cima, que é essa, por uma potência de 10, para que a vírgula fique antes do primeiro número do período. Quando a gente observa esse número, o período é o número 6, então quer dizer que a vírgula deveria ficar antes do 6. Então, a vírgula sofre apenas um deslocamento. Para que a vírgula sofre um deslocamento, basta você multiplicar a equação toda por 10. Então, você vai ter 10x é igual a 0,1,6666. Esse zero aqui nem vai precisar aparecer. E aí, você vai ter essa equação, 10x é igual a 1,666. Em seguida, vai criar uma terceira equação. E nessa terceira, a vírgula deve ficar após o último número do período. Bom, olhando para a equação 1, sempre você vai se basear na equação 1. Para que a vírgula fique após o último número do período, ela tem que ficar depois do 6. Tem que ficar aqui, ó, logo após o primeiro 6. Então, ela tem que fazer 2 deslocamentos. Para que seja feito esses 2 deslocamentos, você vai multiplicar a equação 1 por 10, por 100.
Então, essa equação 1 aqui vai ser multiplicada por 100 e dessa forma você vai ter 016,6666. Esse zero aqui não precisa aparecer, né? E aí você vai ter, então, essas duas equações. Essa aqui é a equação 2, essa aqui é a equação 3. E agora, para você encontrar o valor de x, que é a dízima periódica, você vai observar essas equações aqui, 2 e 3, e nós vamos subtrair equação 3 menos equação 2. Quando a gente faz a subtração, você vai fazer 100 menos 10x, vai ficar, né, o 90x. E aqui nesses números decimais, notem que após a vírgula, os números estão iguais. Então, quando você fizer a subtração, vai ficar 0 depois da vírgula. E aqui você vai ter 16 menos 1, que vai ficar 15. Então, dessa maneira, você vai encontrar... Vamos terminar de escrever aqui esse exemplo? Nós vamos fazer exemplo já já, tá? Então, ficaria 100 menos 10, né? Vai ficar 90. E aqui no segundo membro vai ficar 16 menos 1, que vai ficar 15. Então, você vai dividir aqui 15 por 90. Agora, aqui notem que nós estamos aplicando a propriedade, a operação inversa da multiplicação para isolar o x, né? Então, se 90 está multiplicando o x, ele veio para o segundo membro dividindo. A partir daqui, você pode fazer simplificações. Então, observa que o 15 é divisível por 3, o 90 também é divisível por 3. E assim você vai efetuando essas divisões para deixar essa fração de uma forma irredutível. Bom, olha só o exemplo que nós apresentamos aqui. É a outra dízima periódica, ó, é 2,16565. Então, a primeira coisa é escrever a equação correspondente à dízima periódica. Em seguida, deixar a vírgula antes do período, antes do primeiro número do período. Então, a vírgula tem que ficar depois do número 1. E, para isso, multiplicou por 10. E aí, a equação ficou 10x é igual a 21,65 barra. Em seguida, nós temos que deixar a vírgula depois do último número do período, ou seja, depois do primeiro 5. Dessa forma, ela vai ter que se deslocar 1, 2, 3, 3 vezes. Deslocar 3 vezes é multiplicar por 1000. Então, ficou dessa maneira aqui, ó. 1000x é igual a 2165,6565, que é a 65 barra. E agora nós vamos subtrair essa equação, essa última equação, menos essa equação anterior. Então, vai ficar 1000x menos 10x é igual a 2165,65 barra menos 21,65 barra. Como depois da vírgula os números são iguais, antes da vírgula você vai ter 2144, que é a subtração de 2165 menos 21. E aí, isolando o x, você vai passar 990 para o segundo membro com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E aqui está a fração correspondente à dízima periódica. Bom, pessoal, existem alguns decimais que eles não podem ser escritos em forma de fração e eles não apresentam esse período de repetição. Eles ganham o nome de números irracionais. Se a gente fosse pensar lá na reta dos reais, nós começamos com os naturais, né? 0, 1, 2 e assim por diante. Depois nós falamos dos inteiros, então nós acrescentamos nessa lista aqui 0, 1, 2, nós colocamos os negativos. Então, menos 1, menos 2 e assim por diante. Em seguida, nós colocamos as frações, então a gente está preenchendo a reta. Então, nós vamos preencher um pouquinho mais aqui, ó, colocando frações. Vou preencher de uma forma bem simples aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu quero chamar a atenção para vocês que colocando frações ainda fica espaços em branco na sua reta. Quem que completa esses espaços? Os números irracionais. Então, completando esses espaços, nós teremos os irracionais de uma forma que a reta vai ficar toda preenchida e vai dar origem aos números reais. Então, os números reais é a união dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Aqui a gente tentou colocar um diagrama e um exemplo esboçando alguns números para vocês.
Bom, nós vamos usar todo esse conhecimento para resolver equações. E o que são equações? Nós vamos dar o nome de equações a uma igualdade de duas expressões que contenha pelo menos um termo desconhecido que a gente chama de incógnita. Vejam aqui alguns exemplos de equações. 10x mais 16 é igual a 14x mais 8. Então, nós temos aqui uma expressão no primeiro membro, uma expressão no segundo membro e essa igualdade. Então, quando você tem uma equação, nós vamos dar estes nomes: primeiro membro, segundo membro, e aqui tem uma igualdade. E estes dois exemplos aqui também são exemplos de equações, onde você tem aqui a variável ou incógnita. O nome mais correto de se usar é incógnita, apesar de que a gente usa com mais frequência a palavrinha variável. Então, e aqui nós temos uma outra equação. Como que a gente encontra soluções dessa equação e o que seriam essas soluções? A solução da equação é o valor da incógnita que satisfaz a igualdade das expressões. Então, para obter esse valor, nós vamos utilizar as propriedades das operações até que a gente consiga isolar a incógnita x em um dos membros, para encontrar o seu valor, né? Então, vejam só, quando você para que você isole a incógnita, é necessário que haja deslocamentos de termos lá na equação. Então, às vezes, um termo vai passar do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro. E todos esses deslocamentos devem ser feitos levando em consideração a operação inversa. Então, nós vamos listar aqui uma série de situações com operações inversas. Olha só, AX é igual a B. Para isolar o x, o A que está multiplicando foi para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Um exemplo, 2x é igual a 5, então x é igual a 5 sobre 2. O próximo exemplo é x sobre A é igual a B. Eu quero isolar o x. O x está sendo dividido por A. Esse A está dividindo o x. Então, ele vai para o segundo membro multiplicando. Então, ficou x é igual a AB. Por exemplo, x sobre 5 é igual a 4. X é igual a 4. X sobre 3 é igual a 4. X é igual a 4 vezes 3, que dá 12. Certo? Em seguida, A mais X é igual a B. Então, X é igual a B menos A. Aqui, o A está sendo somado, ele está trabalhando aqui com adição. Ele vai para o segundo membro com o sinalzinho oposto. Então, se o A é positivo, aqui nós ficamos com o A negativo. Vejam o exemplo. 2 mais x é igual a 5. Então, x é igual a 5 menos 2. X é igual a 3. E o último exemplo dessa página, menos a mais x é igual a b. Quero isolar o x. Então, x é igual a b mais a. Então, esse mais a que veio para o segundo membro está sendo ilustrado nesse exemplo. Menos 2 mais x é igual a 5. Então, x é igual a 5, que já tem no segundo membro. E esse menos 2 veio para o segundo membro positivo. Então, mais 2, que deu 7. Bom, nós temos aqui mais algumas propriedades, olha só. Usando as operações inversas, nós temos o seguinte, A mais x é igual a mais b. Isso implica que x é igual a b. Por quê? Porque você vai passar esse A do primeiro membro para o segundo membro, ele vai com a operação inversa, então vai ficar menos A, que vai cancelar com esse A do segundo membro e vai sobrar só o B. Então, por isso que a gente fala que quando tem o mesmo número em ambos os membros da equação, a gente costuma falar que corta. Corta e vai sobrar x é igual a b, certo? Olha o exemplo numérico. 2 mais x é igual a 2 mais 6. Então, vou tirar o 2, vai ficar x é igual a 6, que é o que está escrito aqui, certo? Em seguida, menos a mais x é menos a mais b. A mesma coisa do anterior, só que agora está com o sinalzinho negativo. Então, vai cancelar o a com a e vai ficar x igual a b. O próximo, ax é igual a ab. Aqui você vai pensar na propriedade da multiplicação. Então, ax é igual a b, nós vamos cancelar aqui os termos comuns e vai ficar x igual a b. Por que fica x igual a b?
Porque na expressão AX é igual a AB. Pensando na operação inversa, o A multiplica X, né? Então, para cancelar o A, você tem que dividir por A. Então, vai dividir por A em ambos os membros. Aqui você vai ter apenas X. Então, vai ficar X é igual a AB sobre A, certo? E esse A vai cancelar com o A e vai ficar apenas X é igual a B. Então, quando nós temos esta multiplicação do mesmo número em ambos os membros da equação, nós vamos ter a igualdade de x igual a b. Olha o exemplo aqui, ó. 4x é igual a 4 vezes 5. Eu posso pensar em passar o 4 dividindo aqui e cancelar, vai ficar só x igual a 5, certo? Em seguida, x sobre a é igual a b sobre a. Então, aqui você vai... Quando você tem essa igualdade de frações com denominadores iguais, nós vamos dizer que cancela os denominadores igual aos numeradores, x igual a b. Esta regrinha aqui, ela pode ser justificada da seguinte maneira. Você tem x sobre a é igual a b sobre a, não é? Você pode pensar em aplicar a operação inversa desse a. Como o a está dividindo, ele vai lá para o outro lado multiplicando. Então, essa equaçãozinha aqui vai ficar da seguinte maneira. X é igual a B. Ele vai multiplicar o segundo membro, né? Já existe B sobre A. E agora vai multiplicar por A. Mas essa multiplicação aqui, ó, cancela A com A. Então, o X vai ficar igual a B. Certo? Olha o exemplo. X sobre 5 é igual a menos 6 sobre 5. Cancela os denominadores e fica apenas 6. E por último, ó, x sobre A é igual a B sobre C. Então, como é que eu faço para isolar o x? Nesse caso aqui, como não tem relação entre os denominadores, você vai multiplicar meios e extremos. Então, nesse caso aqui, ficaria C vezes x, ou CX, é igual a AB. Agora, isolando o x, x é igual a AB dividido por C. Então, vai ficar dessa maneira, ó. A regrinha aqui nós nem completamos, né? X ficou x vezes 4 é igual a 5 vezes 11. E agora pode completar aqui, ó. Colocar x é igual a menos 55 sobre 4, certo? Bom, então nós acabamos essa página e vamos ver alguns exemplos de resolução de equações. Então, nós temos o seguinte, ó. Resolva a equação 10x mais 16 é igual a 14x mais 8. Aqui eu coloquei duas resoluções para vocês, uma com o passo a passo detalhado e a outra de forma mais direta, não menos importante. As duas, essa passo a passo vai servir para você compreender melhor essa de forma direta. Então, olha só, para cancelar esse 16, você pode acrescentar o menos 16 em ambos os membros, ou já pensar que 16 vai para o segundo membro com a operação inversa, que é aquilo que nós falamos no início da aula, em todos os slides anteriores, né? As operações inversas. Então, é o seguinte, ó, se aqui está mais 16, ele veio aqui para o segundo membro, ó, menos 16. Muito bem. Aqui, por que eu coloquei essa primeira forma passo a passo? Mostrando que se você acrescentar em ambos os membros o menos 16, ele vai ser cancelado com o 16 que já existe, cancela, e vai aparecer lá no segundo membro, de acordo com o que nós fizemos aqui direto, ó. Nós já deixamos nesse passo, deixar o menos 16 no segundo membro. Então, olha só. Essa equação é o resultado obtido já aqui, ó, neste passo da resolução, da forma direta. Agora, o que nós temos? Nós temos uma equação, que é essa, ou essa, vamos apagar isso aqui, ou essa. Aqui eu já fiz o joguinho de sinal, ó. 8 menos 16 dá menos 8.
Essas duas equações, nessas duas que elas são iguais, você tem que retirar o 14x do segundo membro e levar para o primeiro membro, para ele ser agrupado com o 10x. Então, você poderia pensar na operação inversa. Então, 14x é positivo, ele vem para a primeira coordenada, negativo. Então, você tem aqui, ó, 10x menos 14x. E o passo a passo quer dizer o quê? O passo a passo quer dizer que você acrescentou em ambos os membros o menos 14x para poder cancelar esse segundo membro. Então, cancelados 14x com menos 14x, ainda vai permanecer o 14x no primeiro membro. E agora nós temos a expressão, vamos olhar para cá, 10x menos 14x vai ficar menos 4x. Aqui notem, ó, que como os sinais são diferentes, a gente subtraiu e colocou o sinal do maior número. Então, nessa conta aqui, 10x menos 14x, subtraiu 10x com menos 14, ficou menos 4x. E agora, para terminar, o menos 4 multiplica x, ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Então, menos 8 sobre menos 4 é 2 positivo. E aqui está o resultado da equação, que também foi obtido aqui com essa resolução. Bom, vamos ver aqui um próximo exemplo, de uma forma mais prática, que é conforme esta forma prática aqui, tá? Então, olha só, tá lá a sua equação, você vai identificar a variável, ou a incógnita, que é o x, e nós vamos isolar esse x. Então, nós temos o seguinte, ó, como nós temos aqui uma expressão que está um pouco mais cheia de detalhes, cheia de coisas para a gente fazer, nós vamos começar efetuando essas operações. Então, ó, 4 vezes 5x e 4 vezes 3. Então, vai ficar 20x menos 12. 64 vezes 3 menos 192. 64 vezes x. Ó, notem, ó, menos com menos, mais, certo? Menos 3x com 12x, menos 36x e menos 3 com 4, mais 12, que é igual a 16. Agora, o que nós vamos fazer? Observar quem vai ser deslocado de membro. Então, todos os valores numéricos, este, eles vão ser transportados para o segundo membro. Então, já que 12 é positivo, ele veio para o segundo membro negativo. Não, desculpa, ele é negativo, ele veio positivo, que é esse aqui, ó. O menos 192 veio para o primeiro membro positivo. E esse 12, que era positivo, veio negativo, certo? Lá no primeiro membro vai ficar todos os termos que tem a incógnita x. Então, nós vamos ter 20x, 64x e 36x. Esses termos foram colocados em evidência para serem somados e o resultado obtido vai ser multiplicado por x. Então, nós vamos ter 48x é igual a 288. E aí, você vai isolar x, lembrando da operação inversa, que nós temos aqui, ó, 48 que multiplica x. Então, ele vem lá para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. E feito isso, você chegou no número 288 sobre 48 e você vai começar a observar que ele é divisível por 2. Aí você vai encontrar esse resultado, que também é divisível por 2. Aí encontrou esse, que também é divisível por 2. Encontramos esse, que é divisível por 6, que vai resultar no número 6, né? Então, essa aqui foi uma equação, né, interessante que a gente resolveu. Bom, nosso último exemplo, nós vamos resolver uma equação que também tem frações. Então, nós podemos começar tirando o mínimo múltiplo comum de toda a expressão, tanto do primeiro membro como do segundo membro, para em seguida cortar os denominadores, como naquela propriedade que nós vimos lá atrás. Então, notem o seguinte, os nossos denominadores são 4, 2 e 3. Tirando o mínimo múltiplo comum, nós vamos ter por 2, vai ficar aqui 2, 1, 3.
por 2 novamente, 1, 1, 3. E agora por 3, 1, 1, 1. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Colocamos aqui, antes de colocar, vou fazer aqui com vocês, ó. Então, você colocaria aqui, primeiro traço, primeiro membro, né, sobre 12. Aí vai fazer 12 dividido por esse 4, vai dar 3. 3 vezes o numerador, 3x menos 2. Menos 12 dividido por esse 2, vai dar 6. Vezes o numerador. Ó, essa expressão é essa aqui, primeiro membro. Vamos fazer o segundo membro juntos também? Então, olha só, eu vou apagar para poder fazer o segundo membro com vocês. O segundo membro vai ficar sobre 12, né? Então, 12, aqui embaixo do 2 não tem nada, é como se fosse 1, quer dizer, não apareceu o número, quer dizer que é o número 1. Então, 12 dividido por 1 dá 12. Vai ficar, então, 12 vezes 2x. E 12 dividido por esse 3 vai dar 4. Então, menos 4 vezes 7x menos 2, que é essa expressão aqui. Bom, pessoal, então nós chegamos nesta expressão. Notem que o numerador tá todo para a gente resolver. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 3x dá 9x. 3 vezes menos 2. Você vai usar aqui todas as propriedades de sinais que nós comentamos lá atrás, tá? Ó. Positivo com negativo, negativo. Menos 6 vezes 4 positivo, menos 24. Menos 6 vezes menos x dá mais 6x. Então, na multiplicação, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Ó, 12 vezes 2x, 24x. Menos 4 vezes 7x, menos 28x. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Agora, eu escrevi aqui esse vezes 12, porque quando a gente multiplicar por 12 ambos os membros, cancela o denominador. Mas aqui também está subentendido a propriedade que nós vimos lá atrás, que é A sobre C é igual a B sobre C, que nós vimos lá atrás, que isso resulta em A é igual a B, que a gente corta os denominadores. Então, aqui você poderia simplesmente pensar dessa maneira, vai fazer a igualdade apenas dos numeradores. Ficou aqui a igualdade dos numeradores. E agora você vai partir para a estratégia de isolar a incógnita em um dos membros da equação, que geralmente a gente isola no primeiro membro, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Quais são as incógnitas? Aqui nós temos 9x, aqui nós temos 6x, 24x e 28x. E olhar os sinais, tá? No primeiro membro, nós já somamos o 9 com o 6. Então, 9 mais 6 deu esse 15x que está aqui. Nós começamos fazendo a operação nos membros. Tudo bem, então vamos lá. 9x mais 6x dá 15x. Menos 6 com menos 24 deu menos 30. No segundo membro, nós vamos somar mais 24 com menos 28, deu menos 4. Agora sim. Agora, né, a partir daqui, nós temos as incógnitas 15x e menos 4x. Esse menos 4x vai para o primeiro membro, então trocou de sinal, ó. E esse menos 30 vai para o segundo membro, trocou de sinal. Então, nós vamos ter 15x menos 4x dá mais 19x, e aqui 8 mais 30 que dá 38. Então, aqui nós vamos ter agora a operação inversa do 19 que multiplica x, que é a divisão. Então, 38 dividido por 19, que vai dar esse x igual a 2, né, pessoal? Vocês percebem que tem muitos caminhos que você pode usar para resolver. Aqui, por exemplo, você poderia pensar em levar as incógnitas para o segundo membro, deixar as incógnitas todas no primeiro membro, levar os números todos para o segundo membro, depois operar. Então, o importante é você aplicar as propriedades corretamente para que você chegue na resposta certa. Vai em cada passo analisando
se está aplicando as propriedades. Lembrando que se for mudar o número de membro nos isolamentos, você precisa usar as operações inversas. Então, faça aquelas perguntas na sua cabeça. Qual que é a operação inversa? Qual passo eu posso aplicar aqui? Tudo isso, quando você vai resolvendo o exercício e se perguntando, questionando, você vai tendo os insights de quais são as propriedades que você deve utilizar, tá certo? Para você praticar um pouquinho, eu deixei aqui uma lista de exercícios e aqui tem as resoluções, as respostas, que é para você conferir se as suas resoluções estão certas. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Eu desejo a todos ótimos estudos e uma boa revisão. Até a próxima!